De todas as coisas que fazemos, sonhar é uma das mais esquisitas. Não importa quantos sonhos você teve durante a sua vida, muitas vezes acordou e pensou: o que será que foi isso? E também podemos nos questionar: o que significa sonhar? Essa pergunta é realizada desde o início da nossa civilização. Em praticamente todas as culturas ao redor do mundo, as histórias e significados sobre os sonhos possuem diferentes visões e interpretações. No Egito Antigo, por exemplo, o sonho era a ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos. Através dos sonhos, uma comunicação poderia ser estabelecida. Os sonhos nortearam decisões de muitos faraós enquanto eles dormiam. Mas, para os cientistas, o significado é bem diferente. Eles dizem que os sonhos são cognições dependentes do sono, pensamentos e imagens mentais que surgem enquanto dormimos. Quando a gente não dorme o suficiente, nos sentimos distraídos, não conseguimos raciocinar com facilidade e ficamos muito cansados. Se você deixa de dormir por mais de uma noite, as interações sociais começam a ficar mais difíceis, a suscetibilidade a resfriados aumenta e as emoções não são tão bem controladas. Agora, se você decidir continuar acordado, as coisas vão de mal a pior. Além da fraqueza, a temperatura corporal é desregulada, perdas de consciência e memória podem acontecer e até alucinações. Ficou bem claro que dormir é uma necessidade biológica, não é? E se nós precisamos dele para sobreviver, é necessário compreendê-lo. Como tudo na ciência, existem teorias para explicar o porquê nós dormimos, começando pela teoria da consolidação da memória. Essa teoria diz que dormimos para removermos as memórias do dia, classificá-las e consolidá-las para podermos nos lembrar melhor delas. Inclusive, existem estudos que dizem que dar uma cochilada depois do estudo é uma excelente maneira de reter melhor as informações. Fica a dica. Depois, temos a teoria restauradora. Sabemos que para ficarmos acordados e ativos, necessitamos de bastante energia, principalmente nas segundas-feiras. Além da alimentação, que é um dos jeitos que os nossos corpos conservam e restauram energia, o simples ato de dormir pode produzir os mesmos efeitos. E por último, a teoria evolutiva. Ela é bem parecida com a restauradora, principalmente quando pensamos no lado de sobreviver e ser eficaz. Quando a gente dorme, nós não estamos gastando muita energia e nem precisamos gastar. Através do sono, nós conservamos recursos importantes que reduzem a quantidade de alimento que precisamos comer. Também sabemos, através da teoria evolutiva, que nossos ancestrais eram beneficiados quando dormiam de noite, já que ao mesmo tempo que descansavam, eles ficavam mais protegidos de predadores, pois permaneciam imóveis. Agora que já sabemos o porquê dormimos, podemos tentar compreender os motivos de sonhar. Até hoje, a função dos sonhos e dos mecanismos neurais envolvidos continuam sendo motivo de debate científico. E um dos primeiros notáveis a falar sobre o sonho foi Freud. Freud escreveu um livro muito importante chamado de A Interpretação dos Sonhos, considerado por muitos como a fundação da psicanálise. Com toda a tecnologia em mapear o cérebro humano, descobrimos que Freud não estava completamente errado com as suas hipóteses, como, por exemplo, a mente inconsciente. Hoje em dia, conseguimos visualizar os movimentos que as conexões cerebrais fazem e muita dessa atividade é feita completamente inconsciente, da mesma forma que Freud previu. Em 2010, uma pesquisa chamou a atenção ao mostrar que pessoas colocadas dentro de um labirinto complexo conseguiam encontrar a saída muito mais facilmente se elas tivessem cochilado e sonhado com o labirinto antes da segunda tentativa. Elas conseguiram se sair 10 vezes melhor do que as pessoas que apenas pensavam no labirinto antes das tentativas e de quem cochilou, mas não sonhou. Curioso, né? A hipótese que os neurocientistas criaram é que certos processos de memória só acontecem quando estamos dormindo, e os nossos sonhos são um sinal de que esses processos estão acontecendo. Isso se deve ao fato de que partes do nosso cérebro são ligadas e começam a ficar ativas durante o sono. E isso é um ciclo de diferentes etapas em um loop até você despertar. Só para vocês visualizarem, tudo começa mais ou menos assim. Começamos a dormir de uma forma mais leve, quando você sente que está meio acordado e meio dormindo. O seu cérebro então começa a ficar mais lento, cada vez mais. Com o sono pesado, podemos ter alguns sonhos sobre o que aconteceu durante o dia, mas nada muito esquisito. Mas então, no meio da noite,
as coisas começam a ficar diferentes. A sua respiração diminui junto com os batimentos cardíacos. Seu corpo está completamente estático, mas atrás das suas pálpebras, seus olhos continuam se mexendo. Chamamos esse fenômeno de movimento rápido dos olhos, também conhecido como REM. É nessa etapa do sono que os seus sonhos podem tomar outras proporções. É esse tipo de sonho que te fará acordar e pensar: o que será que foi isso? Até hoje, não sabemos muito bem ao certo o real significado dos sonhos para a ciência. Mas com todo esse avanço, quem sabe um dia nós saberemos realmente o que eles são. Mas até essa hora chegar, precisamos fazer apenas uma coisa: continuar sonhando.